Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula dessa série que busca trabalhar as habilidades do pensamento computacional com a ferramenta Scratch. Na aula de hoje, teremos o nosso desafio final do curso, onde precisaremos colocar em prática as principais habilidades do pensamento computacional trabalhadas até aqui. Mas antes, vamos voltar ao desafio deixado na aula anterior, e vamos começar assistindo ao vídeo do jogo que precisaremos construir, e dividir essa construção em pequenas etapas. Analisando o vídeo, podemos perceber que a nossa primeira tarefa será controlar a movimentação do Pac-Man usando as setas direcionais do teclado. Depois, precisarei fazer com que os dois fantasmas e o morango sejam mostrados, um de cada vez. Preciso programar esses três atores para fazerem movimentos aleatórios durante todo o jogo. Depois, precisarei computar os pontos e as perdas. Para isso, será necessário identificar e diferenciar quando o Pac-Man encostar nos fantasmas e no morango, de forma que, para cada toque no morango, precisarei computar mais um ponto, e para cada toque em um dos fantasmas, precisarei computar mais uma perda. A cada toque nesses atores, também preciso verificar se uma das duas contagens, pontos ou perdas, atingiu a quantidade de 5. E quando isso acontecer, preciso mudar o cenário, indicando se o jogador venceu ou perdeu o jogo e esconder os atores. E já que estarei mudando o cenário e escondendo os atores no final do jogo, precisarei certificar-me que o Pac-Man estará visível e o cenário com fundo preto estará sendo mostrado quando a partida for reiniciada. Agora que já dividimos nossa construção em etapas, vamos partir para a implementação. Vamos começar incluindo os três cenários e depois os 4 atores, que neste caso são o Pac-Man, os dois fantasmas e o morango. Lembrando que todas essas imagens foram disponibilizadas na descrição do vídeo da aula anterior, mas você tem a liberdade de escolher seus próprios atores e cenários. Vamos aumentar a imagem dos cenários para ocupar toda a tela, clicando aqui em Converter para vetor e depois posicionando e aumentando seu tamanho. Vou reduzir um pouco o tamanho dos atores para ficarem proporcionais ao cenário. Agora, seguindo nosso planejamento, começarei programando os movimentos do Pac-Man, mas antes vou ocultar os outros atores. Para fazer essa movimentação, usarei o evento quando a tecla for pressionada e os blocos da categoria Movimento, aponte para a direção e mova. Após conseguir movimentar o Pac-Man com as setas direcionais do teclado, iniciarei a programação dos fantasmas e do morango. No caso desses três atores, podemos observar que existe o mesmo padrão de programação para eles, ou seja, os três ficam o tempo todo se movimentando de forma aleatória, e a única diferença entre eles é que eles surgem em momentos diferentes do jogo. Por isso, farei toda a programação para o fantasma vermelho e depois replicarei essa programação para o outro fantasma e para o morango, alterando apenas o tempo em que cada um entra em cena. Como esse ator inicia o jogo escondido, vou começar a programação usando o bloco Esconda. Vou considerar que ele será mostrado depois de 2 segundos que o jogo iniciar. Usando o bloco Deslize por 1 segundo até a posição aleatória, dentro do bloco Sempre, farei com que o fantasma se movimente frequentemente no jogo. Agora, é só mover essa programação para o outro fantasma e para o morango, mudando a quantidade de segundos que cada um entra em cena. No meu caso, programei esses 3 atores para serem mostrados após 2, 3 e 4 segundos após iniciar o programa. Agora vamos contabilizar os pontos. Como preciso contar a quantidade de vezes que o Pac-Man tocou no morango e também a quantidade de vezes que o Pac-Man tocou no fantasma, vou precisar de 2 variáveis. Chamarei uma de pontos e a outra de perdas. Usarei o bloco Mude para zerar as 2 variáveis, afinal, sempre que o jogo começar, a contagem deve ser reiniciada. E aqui vai um alerta. Eu poderia programar essas ações em qualquer ator, porém, vou definir o Pac-Man como meu ator principal, e farei nele toda a programação que é comum aos demais atores, como alteração dos valores das variáveis e mudança dos cenários. Assim, não irei me perder caso precise localizar onde programei determinada ação. Para verificar se o Pac-Man tocou em algum dos fantasmas, usarei o bloco Se e tocando em. E como preciso verificar se ele tocou no fantasma vermelho ou no fantasma azul, vou usar também o operador OU. E caso essa condição seja verdade, vou acrescentar um ponto à variável perdas. Farei algo parecido para computar os pontos, sendo que neste caso não precisarei do operador OU. Agora,
Vamos ver como está ficando o nosso jogo. Opa! Reparou que foram computadas várias perdas quando o Pac-Man tocou em um dos fantasmas? Por que isso ocorreu se estamos usando o bloco adicione 1 à variável perdas? Isso ocorreu porque o Squash executa o código de forma muito rápida. E como estamos verificando sempre se o Pac-Man está tocando nos fantasmas, em 1 segundo essa verificação é feita mais de 100 vezes. Com isso, o programa computará os pontos todas as vezes que as condições foram verdadeiras. Mas podemos contornar isso de forma bem simples, por exemplo, usando o bloco espere 1 segundo, após o ponto ser computado. Dessa forma, meu programa só fará outra verificação depois que for decorrido um segundo. E esse tempo é suficiente para que o fantasma ou o morango não esteja mais tocando no Pac-Man. Agora, preciso mudar o cenário quando uma das variáveis atingir o valor de 5 pontos. Primeiro, faremos essa verificação usando o bloco se, o operador maior e a variável perdas. E caso essa condição seja verdade, mudo para o cenário Game Over. Depois, farei o mesmo procedimento para a variável pontos. Porém, neste caso, mudarei o cenário para comemoração. E para finalizar, só preciso ocultar os atores. E farei isso com o bloco quando o cenário mudar para, de forma que quando o cenário mudar para comemoração ou game over, os atores fiquem escondidos. Depois, é só replicar essa programação para os outros atores. E como no final do jogo ocultamos o Pac-Man e mudamos o cenário, quando a partida reiniciar, precisarei mostrar tanto o Pac-Man quanto o cenário correto. Prontinho. Jogo finalizado. Agora que você pôde ver como construímos de forma simples o jogo Pac-Man, deixo para você o nosso último desafio, que é a programação de uma urna eletrônica. Ela funciona assim. Nessa tela, o eleitor tem 5 opções para escolher qual o time mais querido do Rio, e ele poderá votar clicando em um dos botões. Sendo que ao clicar em uma das opções, o eleitor terá a opção de confirmar ou cancelar o seu voto. Por fim, ao clicar no botão de relatório, o programa deverá mostrar o resultado da eleição, exibindo quantos votos cada time recebeu. Na descrição desse vídeo você encontra todas as imagens necessárias para a construção desse programa, tanto atores quanto cenários. Mas você também tem a liberdade de usar a criatividade e definir os seus próprios atores e cenários. E antes de finalizar essa videoaula, uma última dica. Para completar esse desafio, você precisará usar o bloco cenário número, que tem como função retornar o número do cenário que está sendo exibido. No nosso próximo encontro, veremos se você conseguiu completar esse nosso último desafio. Então, até lá!